Vamos abrir então as Bíblias, aí Marcos capítulo de número 8 e versículo de número 34. Diz assim a Bíblia: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, o que precisa fazer? Negue-se a si mesmo. E que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dessas duas coisas. Na verdade são três, mas a terceira é a gente seguir Jesus. Então eu não vou nem me ater muito a ela, mas sim falar dessas duas primeiras exigências que Jesus faz. Até porque eu penso que as duas primeiras são exigências para que a gente siga Ele. Se nós não decidirmos fazer essas duas primeiras, sequer nós vamos poder seguir a Jesus. Sequer nós vamos poder se tornar discípulos de Jesus. E a Bíblia diz o chamado de Deus para nós, olha só, o chamado de Jesus para nós, para nos tornarmos discípulos dele, é para nós negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz. É interessante que hoje em dia se prega um evangelho mais ou menos assim: vem para Jesus que você vai prosperar. Não é assim? Vem para Jesus que ele vai resolver os teus problemas. Vem para Jesus que ele vai te curar. Vem para Jesus que você vai desencalhar. Vem para Jesus que sei lá o que vai acontecer. Não é assim? E agora, quando Jesus chama os discípulos e a multidão, diz: ó, vocês querem me seguir? Então é assim que a banda toca: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, põe nas costas e me siga. E eu não estou falando com isso que Jesus não cura, que Jesus não prospera, que Jesus não abençoa. Claro que ele faz tudo isso, e glória a Deus que ele faz. Amém? Mas entenda que o chamado convite dele é para nós nos negarmos e tomarmos a nossa cruz. Eu tenho quase certeza que esse versículo não é novidade para você, que você diz: olha, eu nunca vi isso na Bíblia. Não, provavelmente você conhece, mas a gente precisa entender um pouquinho o que são essas duas coisas: negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. E a gente vai, eu sei que essas duas coisas a gente poderia passar um mês falando delas, mas eu vou tentar resumir em pouco tempo. A continuação do versículo diz: pois quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? A perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Diga a glória a Deus. Então você perceba que a primeira coisa que Jesus fala sobre seguir a Ele, sobre negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, está intimamente, como a gente vai ver no decorrer da mensagem, está intimamente ligado à salvação. Não há como eu e você sermos discípulos de Jesus, e não há como eu e você sermos salvos, se nós não primeiro entendermos e depois decidirmos atender o chamado de Jesus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Porque isso, como nós veremos, mas já estou adiantando um pouco o assunto, é justamente nós estarmos dispostos a entregar a nossa vida, a dar a nossa vida por amor de Jesus e por amor do Evangelho. E esse então, como a Bíblia diz, será salvo. Nós precisamos entender, falando primeiro a respeito de negar-se a si mesmo, o que isso quer dizer? É uma renúncia que eu preciso fazer de mim mesmo. É uma abnegação, é eu dizer não para mim mesmo, para a minha vontade. Porque a Bíblia mostra isso claramente para nós, que o problema da humanidade, sempre foi um conflito de vontade. É porque a vontade de Deus para nós é uma, e a nossa vontade
ela geralmente, 99% das vezes, vai contra a vontade de Deus. E esse é um grande problema. Quando Deus fez Adão e Eva e colocou eles lá no jardim, Deus disse: olha, a minha vontade para vocês é que vocês fiquem à vontade aqui, que vocês comam de tudo. Mas tem uma árvore aqui no meio do jardim que essa eu não quero que vocês comam. Não é a minha vontade para vocês. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Não é isso? Aí vem a dona serpente, né? Ou Satanás, lá em Apocalipse é chamada antiga serpente. E vem com aquela conversinha: não vai morrer não, pode comer, não tem problema. E desperta então, primeiramente na Eva, uma vontade, um desejo. Aí a Bíblia diz que ela começa a olhar para aquela árvore e ela vê que é uma árvore boa para se comer e desejável aos olhos, e boa para se comer. Vamos lá na Bíblia, gente, senão eu vou falar errado, só para não ter perigo. Gênesis, capítulo de número 3. Me perdoe que eu não lembrei de cabeça como é que, as exatas palavras. Deixa eu ver aqui o versículo certinho. Aqui é o 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, essa palavrinha que eu não estava lembrando, e a árvore o quê? Desejável para dar entendimento. O desejo dela mudou. Agora a sua vontade, o seu desejo já não está mais em harmonia com o desejo, com a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Não coma. Mas Satanás conseguiu despertar nela um desejo. Ela é desejável para dar entendimento. E aí o que ela fez? E tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E ali eles decidem então se rebelar contra a vontade de Deus. Esse é o problema da humanidade desde o início, desde que o homem foi criado. Esse é o grande problema. Eu pergunto para você, continua sendo o problema da humanidade? Sim. Que a vontade de Deus é uma, e por causa da natureza caída, por causa do pecado justamente de Adão, então a nossa vontade ela é contrária. É interessante que isso se revela logo em seguida. Se a gente virar a folha aí da Bíblia, for para Gênesis capítulo 4, versículo de número 7, lá está o Caim, brabo, revoltado, porque Deus aceitou a oferta, ou melhor, Deus aceitou o Abel e a sua oferta, e Deus não aceitou o Caim e a sua oferta, e o Caim está brabo, revoltado lá, e Deus diz: por que esse semblante, Caim? Por que essa cara de revolta aí? Deus diz para ele: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está onde? À porta, à sua espera. Agora olha o finalzinho do versículo. O desejo dele será o quê? Contra você, mas é necessário que você o domine. Gente, olha que fantástico que Deus está ensinando aqui. Deus diz assim: ô Caim, o pecado está aí, ó, está na porta, batendo aí, ó, à tua espera, doido para você abrir a porta para você entrar. E esse desejo, o desejo que o pecado desperta em nós, como despertou lá na Eva, como está despertando o Caim, a consequência a gente conhece, ele vai lá e mata o irmão dele. O que o pecado, o desejo que o pecado ele desperta em nós, é um desejo que é contra nós. Não é isso que a Bíblia está dizendo? O desejo dele será contra você.
Meu irmão, nós precisamos entender que por causa do pecado de Adão, da nossa natureza caída, os nossos desejos são autodestrutivos. E os nossos desejos, como falamos há pouco, eles vão na contramão daquilo que Deus tem para nós. Se nós decidirmos fazer o que a gente quer, cumprir os nossos desejos, fazer a nossa vontade, ele é contra você. Agora, é engraçado como o diabo engana o ser humano, que ele acha que o pecado o favorece. Verdade, não é? Que ele acha que os desejos pecaminosos de alguma forma lhe ajudam, né? Muitas pessoas têm ali o hedonismo, né? o culto ao prazer. Não, eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer a minha vontade. Ah não, se te dá prazer, então não é errado. Não é esse o pensamento do mundo, né? Ah, se te deixa feliz, não tem problema. Não, faz o que o teu coração está mandando. Aí vem a Bíblia e diz: o coração do homem é enganoso, mais do que perverso, mais do que todas as coisas. Quem pode, né? Como que é? Quem pode conhecer? Não? Enfim, é enganoso. É só essa parte do versículo, que eu não erro. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos entender essa verdade, entender isso que a Bíblia está nos ensinando, que o desejo que o pecado desperta em nós, ele é autodestrutivo. Então, se nós fazemos apenas aquilo que a gente quer, meu irmão, nós vamos nos destruir. Você quer ver um exemplo? Fácil, bobo, tá? Estou falando algo natural para você entender. Meu irmão, se você comer tudo que você quiser, não vou nem falar de criança, geralmente eu dou esse exemplo de criança, né? Geralmente eu falo assim: você der para o teu filho tudo que ele quer comer, o que você vai comer? Mata ele, né? Mas vamos falar da gente. Se a gente comer só o que a gente quer, só o que a gente gosta, meu irmão, não sei se a gente chega um ano. Verdade, não é? Aí às vezes a gente fala para a criança, né? Tem que comer tal coisa. Ah, mas não gosto. Não, mas você não come porque você gosta. Você come porque precisa comer. Amém? Né? Então, se nós fizermos a nossa vontade, nós nos destruímos. É justamente isso que a Bíblia está ensinando para nós. E é por isso que Jesus diz: negue-se a si mesmo. Já que há esse conflito de vontades entre a vontade de Deus e a nossa vontade, a vontade do homem, há esse conflito, então nós precisamos, eu e você precisamos decidir: olha, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do Senhor. E o que é isso? Isso se chama obediência. Não é verdade? É obediência. É quando eu decido. Bom, olha, eu gosto de dar o exemplo do Pedro. Pedro diz assim, né? Senhor, nós pescamos a noite toda. Em outras palavras, por mim, Jesus ia para casa, pendurava a rede lá, tomava um banho, ia dormir. Não é isso? Mas ele diz: mas, porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede, eu vou obedecer. Não é o que eu quero fazer. Não é o que eu desejo fazer. Mas, nessa hora, eu deixo de lado o meu desejo, porque eu tenho uma ordem. Isso é obediência. Amém? E a obediência sempre vai nos abençoar. Assim como a desobediência, bom, estamos vendo aqui o primeiro casal. Estamos vendo aqui os dois primeiros filhos desse casal que aconteceu. Tudo isso é fruto do quê? Desobediência. Amém? A desobediência vai trazer desgraça e ruína para o homem. Como a obediência, meu irmão, vai nos abençoar, vai nos trazer a salvação. E isso é negar-se a si mesmo. Eu quero isso, mas eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que Deus quer. A minha vontade é essa, mas eu nego a mim mesmo.
Eu renuncio à minha vontade. É interessante como no livro de Romanos, por 2 vezes, a Bíblia fala, a gente já vai ver o texto. Bom, já vai abrindo lá, Romanos capítulo 1, versículo 6, já vai abrindo aí. Mas por 2 vezes a Bíblia fala da obediência que vem pela fé. Nós sabemos, isso é legado até da reforma protestante, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém? Não é isso que a Bíblia ensina? Não é essa a principal bandeira levantada pela reforma protestante? A salvação que vem pela fé. E a gente sempre fala da fé vinculada à salvação. Só que você precisa entender que fé e obediência, muitas vezes, elas até se confundem. Ou eu crer e obedecer é praticamente a mesma coisa. Porque como eu posso crer se eu não obedeço? Amém? Como eu posso dizer, não, eu creio em Deus, mas não obedeço Ele? Não, eu creio na palavra de Deus, mas eu não faço o que a Bíblia manda. Então aqui em Romanos, capítulo de número 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó: por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Para o que, gente? A obediência da fé. Tem uma tradução que diz assim: a obediência que vem pela fé. Quando nós temos fé em Deus, isso precisa se traduzir na nossa vida como obediência, que é negar-se a si mesmo. Você está me acompanhando? Que é negar a si mesmo. Eu decido obedecer. Mas por que você está obedecendo? Gente, por que você obedece um livro que foi escrito há milhares de anos atrás? É pela fé. Porque pela fé, isso é palavra de Deus. Se para outro não é, problema é dele. Para mim, isso é a palavra de Deus. Então, pela fé, eu vou obedecer, eu vou cumprir a obediência que vem pela fé. Uma coisa está vinculada à outra. Aí continua dizendo, né? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Diga a glória a Deus. Vamos em frente. Eu falei que eram 2 passagens bíblicas. Romanos 16 agora, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25 diz: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Para quê? Para a obediência da fé, ou mais uma vez, para a obediência que vem pela fé. Então a Bíblia está dizendo, os 2 textos, já vou continuar a leitura, mas está dizendo os 2 textos, que nós fomos salvos, que nós fomos alcançados, que a graça de Deus veio sobre a nossa vida para obedecermos em fé. Disso depende a salvação. Isso Jesus falou lá em Marcos 8, que nós lemos, e isso todos os textos que estamos vendo até agora confirma exatamente isso. Sem eu negar-me a mim mesmo, sem eu renunciar ao meu desejo, sem eu renunciar à minha vontade, para cumprir o desejo de Deus, a obediência que vem pela fé, porque se eu não tiver fé, não tem por que obedecer a Deus. Está entendendo isso? Não é verdade? É a fé que me leva justamente a obedecer ao Senhor, que vai me trazer a salvação. Então, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé
entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então, negar-se a si mesmo é isso. Eu abri mão da minha vontade, eu abri mão do meu desejo para se submeter à vontade e desejo de Deus, para obedecê-lo pela fé, porque isso vai trazer a salvação. E aí a Bíblia diz, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Beleza, você entendeu o que é negar? Entendi. E aí Jesus diz, então agora, tome a sua cruz. Pega a sua cruz, coloca ela nas costas e começa a me seguir. É muito interessante que Jesus ele usa um elemento, tanto da cultura romana, que era o tempo que ele estava vivendo ali, quanto já fazendo menção daquilo que aconteceria com ele. Que Jesus mesmo faria o quê? Carregaria a sua cruz. Agora entenda que quando Jesus fala isso para os discípulos, para aquela multidão, ninguém sabia que um dia ele carregaria a cruz. Ninguém entendia a importância da cruz de Cristo. Que aquela cruz que Jesus está mencionando se tornaria símbolo do Evangelho. Amém? Mas mesmo assim, todos que o ouviram, mesmo sem fazer essa associação daquilo que aconteceria com Jesus, porque hoje, a gente logo faz essa associação. Quando a gente lê levar a cruz, a gente já pensa, como Jesus fez, não é assim? Mas Jesus não tinha levado quando Jesus está falando isso. Só que todos eles entenderam do que é que Jesus estava falando. Porque os romanos tinham esse costume do condenado ali, dele carregar a sua cruz, como Jesus fez. E carregar a cruz era uma declaração pública, e aí se juntava muita gente para assistir às execuções, como aconteceu na de Jesus, e eles obrigavam então o condenado a colocar a cruz nas costas, e levar a sua cruz até o lugar onde ele seria então crucificado. Vamos lembrar que nenhum romano poderia ser crucificado. Isso era uma morte destinada apenas para estrangeiros. A lei de Roma proibia um romano de ser crucificado. Por isso que Paulo foi decapitado. É uma morte rápida, né? Mas Jesus, sendo judeu, foi crucificado. E quando alguém colocava, aquele condenado colocava a cruz nas costas e caminhava pela cidade, levando a sua cruz, então era uma declaração pública: eu estou morto. Era isso. Eu já morri. Sobre mim pesa uma condenação e agora não tem mais jeito. Quando estava lá preso, e tal, ainda podia apelar, ainda podia mudar o julgamento, qualquer coisa assim. Mas depois que sair a sentença, acabou, você já está morto. Agora, você é um homem morto. Então, quando alguém andava pela cidade carregando a cruz, era isso, era uma declaração pública: eu estou morto, eu morri. Por isso que os discípulos entendiam, ou entenderam, quando Jesus ele fala sobre isso. E nós vamos entender que tomar a nossa cruz é justamente essa declaração. E você perceba que ela é justamente uma progressão de negar-me a mim mesmo. Eu neguei, eu deixei de lado a minha vontade, eu deixei para lá o que eu quero para obedecer a Cristo, a obediência que vem da fé, para fazer a vontade dele. O segundo passo é eu fazer isso, eu me considerar morto. É eu assumir esse posicionamento: eu já estou morto. Morto para este mundo, morto para o pecado. Amém, igreja? É esse chamado que Jesus está fazendo. E é interessante que é justamente isso que a Bíblia explica para nós. Nós estamos em Romanos 16, vamos voltar um pouquinho, Romanos 6.
Romanos capítulo 6, versículo 1. No capítulo anterior, Paulo vem discorrendo a respeito da graça e tal, né? E aí ele diz, olha, a gente vai pecar por causa da graça, porque a gente está debaixo da graça, há perdão, a gente vai levar uma vida de qualquer maneira. Ele diz, não, de forma alguma, e ele vai explicar sobre isso, né? Romanos 6,1 diz, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Porque anteriormente ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele diz, e aí, vamos viver no pecado para que a graça venha superabundar? Né? É essa pergunta que ele faz. Engraçado que Paulo faz essa pergunta, né? Há muito tempo atrás, em torno ali do ano 70, mais ou menos, 60, 70, talvez um pouquinho antes. E tem gente hoje, quase 2000 anos depois dessa declaração de Paulo, desse ensinamento de Paulo, pregando uma graça que leva as pessoas a pecar. Pregando uma graça, né, como alguns chamam, uma hipergraça, uma supergraça, que não é bíblica, que diz, não, você está em pecado, não tem problema, não, olha, o que importa é que Jesus te ama, não, que não tem... E Paulo está dizendo, gente, nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? Aí ele responde, o quê? Não, vamos lá, gente, o que ele responde? De modo nenhum. Tem um ponto de exclamação aqui. Amém? Mas nem brincando com isso. De modo nenhum. Como viveremos ainda em pecado? Nós, que o que, gente? Que já morremos para ele. Paulo entendeu que Jesus está falando sobre carregar a cruz. Isso é carregar a cruz, é eu dizer, ei, eu estou morto. Amém? Eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para esse mundo. Eu tenho que agradar esse mundo. Para que se eu estou morto para ele? Amém? Eu não posso, não tem como. Eu já morri para esse mundo. E é isso que é tomar cruz, é a gente verdadeiramente se considerar morto. Eu sou morto para esse mundo, eu sou morto para o pecado. É isso que ele está dizendo. Vamos ver mais. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos no quê? Em novidade de vida. Ele diz assim, vocês estão achando que estão vivos, gente? Não, vocês ignoram o fato de quando vocês foram batizados. Ele está falando do batismo nas águas, e se alguém ainda não foi batizado nas águas, ele não está perdendo tempo, correndo, né? Tem que se batizar, porque quando nós mergulhamos a pessoa lá debaixo d'água, ela está sendo sepultada com Cristo, na sua morte. É como se eu e você, naqueles segundos que passamos debaixo da água lá, quando o pastor mergulha a gente, é como se a gente fosse colocado lá no sepulcro, junto com Jesus. Amém? Morremos. Quando o pastor tira a gente da água, ainda bem que ele não esquece dessa parte, né? Quando tira a gente da água, então é como se a pessoa nascesse de novo, e a pessoa sai da água e puxa o ar ali, como se estivesse expirando pela primeira vez. E é isso que espiritualmente, não naturalmente, não no corpo,
mas é isso que espiritualmente está acontecendo. E a Bíblia diz que nós nascemos de novo para andar em novidade de vida. Não adianta eu ser batizado para viver a mesma coisa que eu vivia antes. Eu tomei um banho. Amém? Eu preciso nascer de novo para viver uma vida nova, uma vida diferente com o Senhor. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo, gente, vocês morreram quando foram batizados. Amém? Estamos mortos no pecado. E isso é tomar a cruz, isso é aceitar essa verdade. Aí o diabo vem me tentar. E meu irmão, não vamos ser bobos. Todas as pessoas são tentadas, até Jesus, que era santo, a Bíblia diz que foi tentado em tudo. Você acha que vai ser como com a gente? Amém? Não, mas a gente que é pecador. Se Jesus era santo, foi tentado em tudo. A gente que já não é lá essas coisas, como que não seremos? Né? Então, quando vem a tentação, o que eu preciso dizer é o seguinte: diabo, você está me oferecendo isso, mas eu estou morto para isso aí. Morto tem desejo? Não. Não, né, gente? Só para... só para confirmar. Morto não tem desejo, gente. Amém? Morto não tem nada. Morto fica com vergonha. Você já vê alguém no caixão, assim, no dia do velório, aí alguém conta uma história, ih, rapaz, não sabe, esse cara já aprontou, e ele fica vermelho lá. Já viu alguém ficar vermelho de vergonha? Não, né? Ai, pastor, mas eu estou com tanta vergonha. Não, eu estou morto sem vergonha. Ai, o diabo está me tentando. Não, eu tenho que me considerar, eu estou morto para o pecado. O pecado não mexe mais comigo, porque eu morri para ele. Amém? É isso que é carregar a sua cruz. O condenado, repito, quando carregado, estava dizendo, gente, morri, estou morto, tchau para vocês, né? Estou indo para a minha condenação. Agora nós é justamente o contrário. Eu morri, estou indo para a minha salvação. Amém? Estou caminhando aqui, estou seguindo Jesus com a minha cruz nas costas, com a declaração que eu estou morto, mas estou indo para a vida eterna. Aí vamos continuar, Colossenses agora, capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3:1. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Diz assim, acharam? Posso ler? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Às vezes eu esqueço de dar tempo de você abrir, eu saio lendo logo assim, mas agora que eu lembrei, deixa eu esperar você abrir. Posso ler agora? Colossenses 3:1. Diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, olha só o paralelo que a Bíblia diz. Bom, vocês estão mortos. Se eu estou morto, a vida que está em mim, quem que é? É Cristo. Não foi isso que Paulo disse? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo isso é levar a cruz de Cristo. Tudo isso é a gente entender essa verdade. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza divina: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí vem a Bíblia e linka um assunto no outro,
falando sobre a obediência e a desobediência. Então a Bíblia está dizendo, vocês não estão mortos? Então, se estão mortos, é assim que eu preciso me considerar, mas ele diz mais, continua matando. Porque a gente morre, mas nunca fica tão morto. É verdade, não é? Sempre o velho homem quer voltar. Sempre o velho homem, é assim ou não é? Né? Quer se manifestar novamente. Então ele diz assim, ó, portanto, já que vocês morreram, portanto, façam morrer de verdade tudo que pertence à natureza terrena. Eu tenho que estar sempre, sabe, olhando para a minha vida e dizer assim, no que eu ainda estou muito vivo? Amém? Isso aqui tá querendo... Não, então que eu faça morrer isso. Pastor, eu estou muito explosivo, então tem que fazer morrer isso. Né? E aí a Bíblia traz uma lista. É a imoralidade sexual? Então tem que fazer morrer a imoralidade sexual. É a impureza? Então tem que fazer morrer a impureza. São as paixões, né? Aquilo que me domina, aquilo que é aqueles sentimentos muito fortes, tem que fazer morrer isso. São os maus desejos, a gente falava tanto disso, né? Dos desejos que vão contra os desejos de Deus ou a vontade de Deus. Então tem que fazer morrer a avareza, que é a idolatria, tem que fazer morrer essas coisas. Eu lembro, esses dias atrás, eu ouvia um pastor pregando, eu achei tão interessante, né? E ele, um tanto quanto colérico assim, né? E ele estava contando de um colega dele, que aí os dois foram um dia para um se fosse um seminário, né? Tem outra palavra, certo? Está me fugindo aqui. Um congresso, lembrei. Foram para um congresso, uma reunião, aí chegaram lá, né? E ele conta que foram maltratados e tal, humilhados. Ele está revoltado, está bravo, eu vou embora daqui, e não sei o que, e tal. E o colega dele, calmo, sereno, tranquilo, sossegado, né? Você viu como tratar a gente? Nós fomos humilhados e tal, isso e aquilo, e já doido, né? E o amigo dele diz assim, não, calma, acho que a gente está precisando morrer um pouquinho mais. Amém? Eu acho que Deus nos ama tanto, que Deus permitiu a gente passar por essa situação. A gente morrer um pouquinho mais, para matar um pouquinho mais a nossa carne. Eu acho que no caso do outro estava mais vivo que do primeiro, né? Mas você está entendendo? E aquilo me chamou muita atenção, sabe? Porque a verdade é, meu irmão, que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, até humilhações que a gente passa, situações que a gente passa, que a gente deveria enxergar justamente com esses olhos. Não, eu acho que eu estou passando por essa humilhação que Deus está me dando oportunidade, você está entendendo? De eu matar um pouquinho mais a minha carne. De eu morrer, por que eu estou me sentindo revoltado, humilhado? Morto não sente essas coisas. Amém? Mas você perceba que é o nosso orgulho, a nossa vaidade. E aí, o primeiro lá, a carne dele cada vez estava mais viva, né? Sim ou não? Cada vez estava mais viva. Não, vamos embora, que estão pensando, tratar a gente desse jeito, que é humilhação. E vamos falar a verdade, quantas vezes essa é a nossa reação? E aí deixamos a nossa carne inflamar mais, tomar mais conta, ficar mais viva, que injustiça, que isso, que aquilo. Não, meu irmão. Nós deveríamos assumir essa verdade. Não, eu estou morto. Amém? Eu estou morto. E esses dias atrás eu pregava que aquele de coração limpo, ele vê Deus. Sabe, ele consegue enxergar, não vai ver isso aí é Deus me dando uma oportunidade. Acho que eu estou muito arrogante, por isso que eu estou passando por essa situação, para matar um pouquinho mais o meu orgulho. Amém?
E aí, esse pastor, deixa eu terminar o testemunho, que não para aí, e ele conta que ele ficou até envergonhado ali com a atitude do colega e tal, e parou, pensou, contra gosto, contra vontade. Tá bom, então não vamos embora, então vamos ficar, vai ver, Jesus quer matar um pouquinho mais a gente, quer matar um pouquinho mais a nossa carne, quem sabe uma oportunidade. E aí ele conta como foi abençoado ali. Amém? Como Deus pôde usar aquela situação para benefício. Nós precisamos entender, meu irmão, que lá onde nós começamos, que o nosso desejo é contra nós. O desejo que ele estava tendo, se eu estou sendo humilhado, eu vou embora, que não sei o quê, que isso e aquilo. Esse desejo, ele é contra nós. Ele quer nos prejudicar. Mas quando a gente diz, não, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou colocar minha cruz nas costas. E vamos falar a verdade, é fácil isso, gente? Não, mas no momento nenhum Jesus falou, é tranquilo, põe a cruz aí que vai ser fácil. Não. Mas ele diz, você quer ser salvo? Esse é o caminho. Você quer ser salvo? Você tem que perder a sua vida. Você tem que abrir mão da sua vida. Amém? E aí a continuação do versículo ali, diz, por causa dessas coisas, daquilo que não foi morto, a impureza, a imoralidade sexual e aquela lista toda, a Bíblia diz, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu e você não podemos ser os filhos da desobediência, mas da obediência que vem pela fé. Então isso é negar-se a si mesmo, isso é tomar a nossa cruz, é daí que vem a salvação, é daí que a graça de Deus se manifesta na nossa vida, nos dando salvação. Amém? E que eu e você possamos entender, já que hoje é dia da gente lembrar do sacrifício de Jesus, se hoje é dia da gente lembrar da cruz de Cristo, que eu e você possamos lembrar também da nossa. Que nós precisamos carregar uma cruz. Amém? Que nós precisamos negar a si mesmo, como Jesus fez lá na cruz. E se nós fizermos isso, aí a nossa vontade vai estar alinhada com a do Pai, e aí vai vir salvação. E aí a graça de Deus se manifesta. E que em nome de Jesus Cristo, nós possamos não só entender isso, mas viver isso. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.